Hoje eu venho apresentar para vocês um tutorial ainda mais avançado de como fazer efeitos RGB diferenciados nas fãs CS120, HS120 e sim, tem as fãs da Noli aqui também, mas eu já tenho um vídeo específico só sobre ela e hoje eu vou incluir também os cabos ARGB da Upside, que é 100% endereçável e dá para fazer efeitos nele totalmente personalizado, estilo Lian Li. E também eu vou precisar de utilizar a controladora da Noli juntamente com o aplicativo Sinal RGB. Vocês já viram esse tipo de efeito RGB preenchendo de um lado, preenchendo do outro, cores no meio independente e também nos cabos totalmente independente? Ou que tal aquele efeito RGB que passa de uma ventoinha para a outra, estilo Lian Li, onde preenche aqui toda a ventoinha? Ou que tal você simplesmente colocar ali o efeito passando entre todas as ventoinhas, de forma onde ele passa até mesmo nas laterais de forma independente? Ou também de baixo para cima, onde ele vai preenchendo para lá e para cá? Ou um efeito sequencial, onde ele começa aqui, vem preenchendo, passa para essa e passa para essa outra. É totalmente personalizável. Então fica até o final desse vídeo, pois eu vou mostrar para vocês várias combinações, vários efeitos RGB e como configurar totalmente independente uma lateral da outra e até mesmo o meio de forma independente e também nesses cabos ARGB. Então não perca nenhum pedacinho desse vídeo, fique até o final, não esqueça de deixar o like e após terminar de assistir esse vídeo também, qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe nos comentários ou podem entrar lá no canal do Telegram também, que eu vou deixar na descrição para vocês e lá eu também esclareço várias e várias dúvidas. O link dessa controladora também eu vou deixar para vocês na descrição e fique com o vídeo. A forma como vocês vão ligar as ventoinhas é ligar cada conjunto dessa ou cada unidade dessa em um canal da Noli. Veja que se eu não configurar, ela vai ficar fazendo ali uma cor fixa, uma cor ali talvez piscando. Nesse caso, como que eu fiz a ligação dela, né? Como vocês já sabem, né? Eu já mostrei para vocês, a contadora Noli, ela tem a alimentação aqui via SATA, então eu vou ligar as duas saídas na fonte, que é a conexão SATA, para poder fornecer a energia dos 5 volts que vai para os LEDs. Na questão aqui do ARGB, eu liguei cada conjunto desse em um canal. Cada parte dessa ficou em um canal diferente. Veja que assim, Unifans, eu utilizo menos canais porque cada canal vai para um conjunto com 3. E aqui eu estou utilizando mais um canal para este e mais um outro canal para este outro cabo ARGB. E ainda está sobrando 2 canais aqui que eu posso ligar talvez um suporte para a placa de vídeo ou algum outro acessório que você tenha aí no seu gabinete que utilize ARGB. E muitos me perguntam na questão aqui do PWM, onde que eu vou ligar as saídas PWM para poder rodar ali a ventoinha. Neste caso, o PWM você pode ligar diretamente na sua placa-mãe. A placa-mãe tem as saídas PWM já específica para isso. E num conjunto com 9 ventoinhas, como está aqui, vocês podem ligar 5 ventoinhas em um canal, utilizando o cabo splitter, e mais 4 ventoinhas no outro canal, e utilizar apenas 2 PWM na sua placa-mãe, caso a sua placa-mãe tenha poucos PWM. Mas com 2 já é suficiente para ligar a rotação das ventoinhas, num total assim de 9 ventoinhas. E agora no aplicativo Sinal RGB, eu já mostrei para vocês como instalar, como configurar, mas é bem simples, vocês podem instalar aí, fazer o login, vir aqui nas configurações e vir na opção aqui do Windows, marcar essas caixinhas que estão marcadas aqui no meu, vocês dão uma olhada aí. E agora vocês vão vir aqui nos dispositivos. No dispositivo vai aparecer tudo que é compatível aí no seu computador, seja sua placa de vídeo, teclado, mouse, placa-mãe também. Se você tem uma placa-mãe compatível, vai aparecer aqui os canais dela. E esses canais vocês configuram também da mesma forma como eu vou mostrar na controladora da Noli. Então eu tenho 2 aqui, mais 8 da Noli, então eu teria aqui 10 canais. Tirando essa outra, né? Porque essa outra é a que eu utilizo no meu computador e ela também tem 16 canais. Então vocês clicando aqui na controladora Noli, e agora eu preciso configurar as outras saídas. Veja que cada uma delas está piscando uma cor para você identificar mais fácil. No caso, essa canal 5 aqui que está piscando no branco é as fãs CS120. O modelo CS120 são 11 LEDs por lateral. Então eu vou colocar aqui CS120 e veja que eu fiz o mapa das laterais de forma independente, que é o lado 1 e o lado 2. Eu vou clicar aqui e vai configurar apenas um lado. E agora eu vou fazer da mesma coisa com o outro, o lado 2. Agora eu vou colocar novamente o lado 1 para a próxima ventoinha. Lado 1, lado 2. Depois eu faço do mesmo jeito para a terceira fã. Lado 1 e lado 2. Agora está todas elas configuradas. Porém, veja que todas elas estão fazendo o mesmo efeito. O motivo é porque elas estão posicionadas no layout, no mesmo local. E agora eu vou configurar a HS120, que ela está no canal 6, que é esse roxinho que está piscando aqui. A HS120 eu também já fiz o mapa dela de forma independente, que seria o meio, lado 1 e lado 2. Tem a configuração dela por completo também, mas aí vocês não vão conseguir fazer o efeito independente no meio e na lateral.
E esse modelo tem 6 LEDs no meio e 11 LEDs em cada lateral. A forma de configurar também é do mesmo jeito nas fãs da Noli. Eu vou configurar primeiro o meio, depois eu vou colocar o lado 1, depois eu vou colocar o lado 2. Isso para a primeira ventoinha. E agora é só repetir o mesmo processo. Para a segunda ventoinha eu coloco o meio, a primeira lateral e a segunda lateral. A mesma coisa para a terceira fã. Eu coloco o meio, a próxima lateral e a próxima lateral. Assim está configurado tudo independente as 3 ventoinhas HS120. Já os cabos ARGB, se eu quiser configurar ele todo por completo, eu posso colocar aqui uma fita com 80 LEDs. Porém, eu não quero configurar ele totalmente assim, eu quero configurar cada fita de forma independente. E eu sei que ele tem 4 fitas de 20 LEDs em cada uma delas, então eu vou colocar aqui de forma independente 4 fitas LEDs, porque aí eu vou preencher todo ele por completo e eu vou conseguir fazer também os efeitos independentes. Já esse outro canal aqui que está ligado no cabo ARGB para a placa de vídeo, eu sei que ele tem 27 LEDs em cada fita. Então são 3 fitas de 27 LEDs para eu poder fazer as configurações. É só colocar aqui agora 3 fitas de LEDs que eu vou conseguir controlar cada fita de forma independente e no layout é só posicionar eles em locais diferentes. E agora a mágica acontece aqui. Vocês precisam configurar as posições de todas as ventoinhas, pois assim é que vai fazer o efeito de forma independente e diferenciado. Vocês vão clicar no efeito, que está passando aqui na parte de baixo, vai ter aqui a opção de efeito, onde você vai conseguir fazer essas configurações aqui e vários outros efeitos também. Tem essas personalizações aqui de velocidade, cor de fundo e assim por adiante. Neste caso eu vou deixar ele aqui parado só para eu poder fazer as configurações melhor. E aqui agora vocês vão vir no Layout. No Layout vai aparecer as posições dos LEDs de todas as ventoinhas. Como uma está em cima da outra, todos estão repetindo o mesmo efeito, porque a cor vai passar em cima de um e vai passar em cima de todos. Agora o que você pode fazer? Nesse olhinho que tem aqui no canto, você pode apertar nele para tirar, para não ficar mostrando todos os pontos dos LEDs, ou você pode clicar que vai mostrar todos os pontos dos LEDs. Nesse caso aqui tem até a do meu computador, porque eu estou testando aqui no meu computador. Eu vou clicar ele aqui no olho fechado, porque agora eu vou conseguir identificar cada canal aqui certinho. Eu venho na controladora Noli. Essa daqui são as fãs da Noli, que eu já fiz a configuração e mostrei no vídeo anterior. E agora eu vou mostrar para vocês na CS120. Veja que esse daqui é um lado, esse aqui é um lado da próxima, esse daqui é um lado da próxima. E esse aqui seria os lados 2. Os lados 2, eles vai estar diferente aqui, ó. Eu vou diminuir para poder mostrar melhor para vocês. E veja só como que eles estão posicionados. Esse aqui é de um lado, esse aqui é do outro. Esse aqui é de um lado e esse aqui é do outro. Conforme vocês vão apertando também, clicando aqui em cima, ele vai acendendo lá na ventoinha. Eu vou diminuir todos, então eu posso selecionar todos aqui para diminuir eles na mesma proporção. E agora é o seguinte, ó, esse lado aqui é da primeira ventoinha de baixo, então eu vou colocar ela aqui. Essa daqui é da última, eu vou colocar ele mais ou menos aqui. Esse daqui é a do meio, então eu vou colocar ela bem do ladinho uma da outra, porque quando o efeito ARGB passar, ele vai passar certinho na ventoinha. Esse daqui é o primeiro da esquerda. Esse outro aqui é a próxima da direita e esse outro aqui é o próximo da direita. Então assim, dessa forma, o efeito, quando ele passar, vou deixar aqui o efeito passando aqui novamente, ele vai passar aqui e vai acender na ventoinha toda por completo. Veja que os dois lados estão repetindo o mesmo efeito porque eles estão posicionados juntos. Porém, se eu fizer isso aqui, eu jogar uma para cá e depois jogar a outra para cá, para esse lado, veja que o efeito agora vai passar numa parte de baixo, ele vai passar aqui e depois ele vai passar do outro lado. E eu posso até mesmo embaralhar ele, que foi o efeito que eu fiz no meu computador. Como, por exemplo, ela vai passar primeiro aqui, depois ela vai passar para esse outro modelo, eu vou tirar essa daqui, depois ela vai voltar para esse outro aqui, voltar para esse outro e terminar nessa outra de baixo. Então esse tipo de efeito aqui, moçada, não existe em nenhum local. Só que é o seguinte, veja que o efeito está passando da forma errada aqui. O que eu preciso fazer? Eu preciso posicionar eles. Eu vou diminuir um pouquinho mais a velocidade aqui e vou ver quais os que estão fazendo o efeito errado. Esse está certo, esse está certo, esse está certo. Aqui ele está fazendo errado. Então esse, eu preciso rotacionar ele, que seria os últimos. Eu vou rotacionar ele para esse lado e esse outro aqui também, 180 graus. Então veja a possibilidade de efeito agora, moçada. O efeito passa, ele vai ali, volta aqui, vai para lá e volta para cá. Terminou aqui, ele volta e vai fazendo também de novo o círculo ali de forma bem aleatória. É uma configuração ali totalmente avançada. Então é dessa forma que vocês vão conseguir fazer efeitos independentes em cada lateral das ventoinhas.
Eu vou rotacionar ela de volta aqui só para voltar o jeito que estava normal. No modelo HS120, a configuração é muito similar, porém, a HS120 ela tem um meio. E o meio, como é 6 LEDs, ele fica posicionado dessa forma para fazer os efeitos de sequência, ou qualquer efeito ali, na verdade, ele vai passar ali da forma correta. Essa aqui é as posições dos LEDs. Esse aqui seria o meio da direita, essa daqui o meio da do meio, e essa daqui o meio da esquerda. E até mesmo se você quiser desligar ali o LED do meio, é só posicionar ele em um local que está preto, né, apagado aqui no layout, ou você pode vir aqui e vir nas configurações e simplesmente abaixar o brilho dele e deixar em 0%. E o meio vai ficar totalmente apagado. E agora é as laterais. As laterais aqui da HS120 é praticamente a mesma coisa do modelo ali da CS120. Eu vou clicar em cada uma delas aqui para poder mostrar elas aqui no layout. Vou diminuir elas todas juntas para ter ali a mesmo tamanho, né, a mesma proporção, para que o efeito passe na mesma velocidade. Se vocês deixarem um maior do que o outro, ela vai passar o efeito ali desproporcional. Então essas daqui seriam então as posições das ventoinhas. Eu vou posicionando elas aqui, mas como eu mencionei, eu colocando elas assim é a mesma coisa de utilizar o mapa dela inteiro. Mas a vantagem é que você pode posicionar elas em locais diferentes e fazer os efeitos de forma independente, meio e laterais. Coloquei ela posicionada nessa parte de cima, porque é como se fosse a parte de cima do computador. Nas fãs da Noli é o mesmo processo. Eu não vou mostrar aqui, porque eu já tenho um vídeo específico dela, mas eu vou organizar ela aqui e posicionar elas na posição que está ali. E agora eu vou configurar os cabos, né? Cada parte dessa daqui é uma fita do cabo. Essa daqui são 4 fitas. Como as fitas estão todas em cima uma da outra, então todas elas estão repetindo o mesmo efeito. Mas veja que quando eu clico em uma, eu sei que essa daqui é a parte de cima de forma independente. Eu vou diminuir um pouquinho ela aqui, e a posição que ela está é mais ou menos por aqui. Então eu posso colocar uma para cá, posso colocar uma outra aqui e posso colocar uma outra assim. E essa outra mais ou menos assim. Então quando o efeito RGB ele vai acender um pouco nessa, aqui vai acender ao mesmo tempo nessa e nessa, aqui ele vai acender ao mesmo tempo nessa e nessa, e aqui também ele vai acender ao mesmo tempo nessa e nessa. Então vai ficar ali bem aleatório o efeito. Da mesma forma com o outro cabo da placa de vídeo. Nesse caso, essa outra fita maior aqui, eu vou diminuir ela também, vou colocar ela mais ou menos por aqui, e agora são 3 fitas também. Conforme eu vou clicando nelas aqui, vai fazendo ali os efeitos para você identificar qual que é qual. Eu vou deixar ela mais ou menos posicionadas aqui, vocês podem posicionar elas do jeito que vocês quiserem aí. Se vocês quiserem aumentar aqui todas elas, é só vocês clicarem todas assim. Eu vou aumentar ela assim para aproveitar mais o espaço aqui do layout. E essa daqui seria mais ou menos a posição do computador, onde tem as 2 fãs do lado, as 3 em cima, as 3 embaixo e uma na lateral. E os efeitos RGB dessas barrinhas vai passar de forma bem aleatória. E agora vamos colocar o efeito para reproduzir. Veja só, rapaziada. E as cores aqui vocês definem, vocês podem colocar a cor que vocês quiserem ali, uma cor de fundo, uma cor fixa ali, do jeito que vocês quiserem. Se eu deixar ela na vertical também, veja só, moçada, o efeito também vai passar do mesmo jeito. Então, essas configurações de ventoinhas full endereçável, a personalização são praticamente infinitas. E agora o que vocês fazem? Vocês podem vir aqui nessa opção de layout, criar ali um perfil de layout e salvar posição do PC. Então vocês vão criar e vão vir aqui em salvar essas configurações. Quando você criar e salvar essas configurações, vocês não vão precisar de ficar mexendo nelas. Por exemplo, esse outro efeito aqui, que é um efeito plasma, ele fica bem aleatório, né? Veja que aonde passar ali na ventoinha, ela vai acender, né? Voltei aqui a cor, né? Então ela vai acender de forma aleatória aqui, aleatória de outro local. Por exemplo, esse efeito Tetris, né? Inclusive esse efeito eu tenho disponível para vocês baixarem totalmente gratuito. Veja que ele vai amontando, né? Ele vai encaixando ali e o PC também vai montando. Eu deixei ele aqui numa cor aleatória, então toda vez que ele for preencher ali, ele vai preencher numa cor diferente. Veja que ele vem preenchendo de baixo para cima normalmente. Ou esse outro aqui também, que ele vai preenchendo de cima para baixo, ele vai preenchendo nas ventoinhas também de cima para baixo. Efeito Rainbow, moçada, vejam só, o efeito Rainbow totalmente diferenciado, onde ele começa aqui e vai passando para lá as cores de forma bem independente. Ou, por exemplo, este efeito, moçada, veja só, é uma bolinha quicando ali, né, de um lado e do outro, com uma sombra ali em outra cor. Essas cores vocês personalizam, como eu mencionei. E conforme ele vai quicando ali sim, ele vai passando também nas ventoinhas, vai reproduzindo ali o efeito no local certinho e fica bem diferenciado também.
Mas e para eu poder fazer efeito de sequência entre todas as ventoinhas? Eu vou mostrar para vocês agora como vocês vão fazer. Eu vou diminuir elas aqui para poder mostrar melhor, porque eu vou precisar de um espaço maior aqui, né? Então eu preciso diminuir o tamanho das ventoinhas. Eu vou colocar o efeito começando nessa ventoinha, mas aí vocês definem aí qual ventoinha vai começar o efeito. Eu vou colocar ela bem de ladinho assim para todas fazerem exatamente o mesmo efeito. E aqui elas precisam ficar também, moçada, 100% na vertical ou 100% na horizontal. Essas daqui já estão corretas, então eu não vou precisar de mexer, vou só posicionar elas aqui. Vou aumentar ela um pouquinho aqui também. As próximas seriam essas, elas vão ficar nessa posição assim. Ok, após posicionar eles aqui, como vocês viram, é muito importante fazer elas todas exatamente do mesmo tamanho para que o efeito passe na mesma velocidade em cada ventoinha. Por exemplo, os cabos aqui, né, se eu aumentar o tamanho deles, veja que o efeito vai passar bem mais devagar nas fitas LED, né? Ele vai passar devagarzinho, e se eu diminuir elas, né, colocar bem pequenininho, o efeito RGB já vai passar bem mais rápido. Então vocês posicionam, vocês colocam do tamanho que vocês quiserem aí. E as ventoinhas, como vocês viram, ela preencheu desde este canto até o outro canto. Então, conforme a barrinha vai passando para lá e para cá, ela vai fazendo o efeito nas ventoinhas. E as cores, personalizações, como eu mencionei com vocês. Vocês podem colocar ele automático, a espessura aqui um pouco mais espessa também. Uma cor de fundo também vocês podem colocar. E esse efeito aqui seria a mesma coisa daquele efeito da Lian Li, porém com bem mais possibilidades de efeitos ARGB. A customização aqui é bem superior. E agora eu vou criar também mais um outro perfil layout, sequencial. Então esse efeito aqui seria o sequencial. Eu vou salvar ele aqui, né? Não posso esquecer, não esqueça de salvar ele. E agora veja só, eu tenho vários outros efeitos aqui que eu fiz para o meu computador, mas esse daqui seria o sequencial e esse daqui seria a posição do PC. Então conforme eu pego aqui, por exemplo, o efeito RGB aqui e vou rotacionando ele, né? Veja que eu coloco ele assim para cá, o efeito começa e vem montando para cá. Se eu rotacionar ele de cima para baixo, ele também vai fazer o efeito. Se eu pegar de baixo para cima, assim, meio que na diagonal, ele também vai fazer. Se eu pegar para outra diagonal, ele também vai fazer. E se eu colocar ele, por exemplo, aqui 270 graus, vou diminuir um pouquinho o tamanho do bloco, vou diminuir um pouquinho a velocidade aqui, e assim ele vai preenchendo no computador por completo. Mas se eu quiser vir aqui novamente, na opção aqui do layout, e botar ali o modelo sequencial, veja que agora o efeito RGB já vai mudar para o sequencial. E aí, agora é só vocês criarem vários perfis aí de configurações. Já esse outro efeito aqui, moçada, as possibilidades são ainda maiores. É um efeito que eu editei, inclusive ele está disponível para vocês baixarem gratuito também lá no canal do Telegram. É só vocês entrarem lá, eu vou deixar o link na descrição para vocês. E esse daqui agora, as possibilidades de efeito é ainda superior. Como por exemplo, eu posso deixar os cabos fazendo esse efeito aqui que passa para lá de forma independente. Eu posso pegar aqui, por exemplo, só os lados de cima e colocar nessa outra cor que está aqui. Eu posso pegar só as cores de baixo e colocar nesse outro efeito, por exemplo, neste outro aqui. E o meio, né, que seria o meio das ventoinhas. Se eu quiser simplesmente desligar ela também, é só eu vir aqui e colocar o efeito todo preto, né? Então na cor toda preta não vai acender o meio das ventoinhas. Então veja que agora o meio de todas as ventoinhas desligaram. É bem simples, dá para fazer dessa forma ou deixar o brilho delas em 0% também. E agora as laterais, né, eu posso vir aqui no efeito também, e cada fileira dessa aqui é editável, né, dá para vocês configurarem. Como por exemplo, a última ali, né, eu posso colocar uma cor estática também, se vocês quiserem colocar uma cor estática, é só vocês colocarem e personalizar ela aqui. Ou se eu quiser deixar ele aqui preenchendo uma cor para lá e para cá também, né, vocês podem colocar. E na outra fileira também eu posso colocar aqui até mesmo outra cor, né, só vocês configurarem aqui. Eu posso deixar ele desligado também e deixar ele preenchendo Nesse outro aqui também eu posso colocar uma outra cor, né? Deixa ali, por exemplo, um azul preenchendo com um vermelho. Então ele vem preenchendo de um lado, depois ele vem preenchendo do outro. Como eu mencionei, a customização agora é totalmente infinita. E agora vocês fazem a mesma coisa. Vem aqui e cria um outro perfil para este efeito. E aí, rapaziada, eu quero saber de você agora, valeu o seu like ou não? Se você ainda não deixou o like, deixa aí, deixa um comentário também do que você achou. Caso você tenha algum tipo de dúvida também, deixa um comentário aí também. Quanto à controladora, moçada, controladoras básicas não tem como fazer esse tipo de efeito. Precisa ser uma controladora com a conexão USB. E diretamente na placa-mãe também dá para fazer alguns efeitos, porém você vai ficar limitado por causa da quantidade de canais que a placa-mãe tem, que geralmente é entre 1 até 3 canais. A maioria tem 2 canais. E alguns desses efeitos que apareceu aqui no tutorial também vai estar disponível para vocês baixarem totalmente gratuito lá no canal do Telegram. Então participa lá,
pois lá também eu estou sempre postando para vocês as novidades aqui do canal, spoiler e promoções também em geral, beleza? Era isso aí, valeu e até o próximo vídeo.